A paz do Senhor para todos meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, a todos meus amigos e irmãos em Cristo ali em São Paulo, em Promissão, município de São Paulo, aos irmãos ali no setor 31, pastor José Roberto, e a todos os obreiros da Seara, e também aqui pastor Rosivaldo, também o dirigente de Subaúma, irmão Marco Antônio. Fica aí a minha saudação e que esse dia seja de bênção na vida de vocês. A meus filhos que logo mais vai estar vendo essa live, hoje quero falar convosco nesta manhã e ministrar uma palavra que ela vem sempre de encontro com a necessidade da nossa vida. A Bíblia ela tem resposta para tudo. Hoje eu quero falar vencendo as decepções. Vencendo as decepções. Eu vou falar da vida de um jovem que relata que ele, jovem, ficou muito decepcionado. A vida de Jeté. Lá no livro de Juízes, capítulo 11, do 1 ao 11, eu vou estar lendo daqui um pouco. E o título é esse, Vencendo as Tentações. E nós vamos procurar abordar da melhor forma possível aí sobre. Me acompanhem na leitura bíblica. Diz o texto da palavra de Deus: Jeté livra os israelitas. Era então Jeté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jeté. Também a mulher de Gileade lhe deu os filhos, e sendo os filhos desta mulher já grande, retiraram a Jeté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jeté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jeté e saíram com ele. E aconteceu que depois de alguns dias os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que como os filhos de Amon pelejaram contra Israel, foram os anciões de Gileade buscar a Jeté na terra de Tobi. E disseram a Jeté: vem e ser-nos por cabeça, para que combatemos contra os filhos de Amon. Porém Jeté disse aos anciões de Gileade: porventura não me aborreceste a mim? E não me repelistes da casa de meu pai? E por que, pois agora vieste a mim quando estás em aperto? E disseram os anciões de Gileade a Jeté: porque isso tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nós seja por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então Jeté disse aos anciões de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por cabeça. E disseram os anciões de Gileade a Jeté: o Senhor será
testemunha entre nós, e assim faremos conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciões de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e príncipe sobre si. Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Amém? Vou ler até aqui o versículo 11 para a meditação nossa. Quando falamos de decepção, ou a pessoa fica decepcionada, não é fácil não. Decepção, você confiar e depois você vê que não valeu a pena, ou você está com um grupo, ou está em uma família e daqui a um pouco você é chotado, que nem foi Jefté. Mas decepção significa ser pego de surpresa em algo que não esperava. Surpresa indesejável, desapontamento e desilusão. E aí, às vezes, engano entra no meio, desenganos, recusas, vem depois ressentimento e rancor. O que causa a decepção? A decepção causa muitos males, viu? Que depois, quando se vai ver na área física, deixa muitas sequelas. A causa que a decepção traz muita tristeza, frustração, traz raiva, traz remorso e outras coisas mais que nós não vamos nem aqui abordar para falar. Mas quando a decepção ela pega alguém de surpresa, olha, a pessoa toma um baque, toma um susto. É igual tomar uma rasteira. Não é fácil não, entendeu? Mas aí eu quero abordar que quando a decepção chega e alcança a nossa vida, ela vem com vários problemas. Todo dia, nós lutamos diariamente contra nós mesmos, contra os nossos medos que surgem, os traumas e as feridas da vida. E tudo isso, essas sequelas que deixam em nós, principalmente quando ficamos decepcionados por algo. Né? Essas imprecações que vêm, que não é boa, é maldita, de um destino maldito, que acaba assolando e batendo na nossa porta. Amém. Então, até aí, nós vemos o seguinte. Eu vou deixar para abordar detalhadamente aí sobre Jefté, mas eu quero falar de algo importante também, porque a Bíblia ela mostra muitos quadros onde a decepção alcançou a vida de alguém. E a palavra de Deus diz que na vida de Naamã, quando nós lemos aí o capítulo de 2 Reis, capítulo 5, onde diz o texto aí, narra que Naamã foi curado da lepra. Mas Naamã, ele tinha qualidades excelentes. Como nós vemos aí, diz o texto que Naamã era chefe do exército do rei da Síria. Era um grande homem diante do seu Senhor e muito respeito. Era um homem de muito respeito, porque ele, o Senhor, dera livramento através dele aos sírios. E era varão, homem valoroso. Naamã era um homem valoroso diante desse exército que estava no seu comando. Mas diz o texto, porém, era
leproso. Tinha qualidades excelentes, mas no final leproso. Mas era leproso, tinha lepra, e essa lepra, essa infecção crônica do organismo, produzida talvez por um bacilo, uma espécie do organismo, né? Uma espécie chamada bacilo de Agden, a palavra até difícil para falar, mas esse bacilo que ocasionava na vida dele, eu lembro-me quando eu era criança, puseram vela até para mim, olha, põe a vela na mão dele e deixa ele morrer. Eu tinha ferida no corpo todo, na cabeça, cheirava mal. Minha mãe me colocava sentado com as mãos e os pés amarrados numa cadeira durante o dia, para mim não me coçar e sangrar. As moscas vinham para pousar. Pediram até para minha mãe, ei, deixa que eu cuide desse menino, eu vou cuidar dele, me dê ele aí, adota ele para mim. Aí minha mãe se recusou. Agora imagine um homem de respeito, um homem como Naamã, um homem grande, conhecido como um homem grande, homem valoroso, mas leproso. Naamã era um homem desapontado, era um homem desiludido também. Ele não podia usufruir do seu corpo a outro. Ele vivia vestido da sua armadura de soldado, que se via pouco o seu rosto e o seu corpo. Então, praticamente, ninguém quase via a lepra dele. Então, nós observamos aí que Naamã era um homem desapontado pela sua situação. Mas ele levou cativo uma menina, e essa menina disse para a sua esposa, oh, se nosso Senhor soubesse do homem, o homem de Israel, um homem lá de Israel, que era Eliseu, envia este a ele, e esse restaurará o homem da sua lepra. Restaurará Naamã. Aconteceu alguns fatos até chegar a ele ser restaurado, mas ele foi restaurado da lepra, foi curado. Porque o homem de Deus mandou ele se banhar 7 vezes no Rio Jordão. E na última vez que ele tentou, a pele dele ficou como a pele de uma criança. A decepção, olha, acabou a decepção agora de Naamã, vencendo as decepções. Talvez você esteja decepcionado hoje, ou já há dias, ou há meses, ou há anos, decepcionado e sem mais prazer da vida. Naamã tinha tudo, para nem estar nem no exército, porque ele era leproso, ele tinha que estar no meio, em uma comunidade onde só tinha pessoas com lepra. Observe bem, ele era para estar destituído da sociedade, mas ele escondia a lepra. Isso trazia uma agonia na vida dele. Mas Deus, por intermédio do profeta Eliseu, ele foi curado.
Agora nós vemos também uma outra passagem que narra de um outro personagem que ficou muito decepcionado. E foi grande essa decepção, o profeta Elias. Elias tinha feito grandes proezas, como narra aí do capítulo 1 ao 14, contra a casa de Jezabel e a casa do rei Acabe. Ele fez grandes prodígios nessa época, é o que narra as escrituras. Mas Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matará todos os profetas à espada. Como que ele tinha feito ali entre ele e os profetas de Baal. E ele depois matou todos, porque o Deus vivo e poderoso, a qual ele preparou o altar, Deus recebeu, visitou o altar. Ainda que os profetas de Baal fizeram tudo, até se cortaram. E não teve... O seu holocausto não valeu em nada dos profetas. Aí ele acabou com os profetas de Baal. Então a mulher de Acabe, Jezabel, mandou um mensageiro a Elias a dizer: assim faça os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a essas horas, não puser a vida como a de um deles. Ela ameaçou a Elias de uma tal maneira que, olha, ele nem estava esperando um tipo de ameaça agora esse da mulher de Acabe, o rei de Israel. E vendo ele, quem? Elias, se levantou para escapar com vida e foi e veio a Bezerba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Aí ele deixou o seu moço ali. Veja bem. Agora decepcionado, Elias. Ele ficou muito, olha, ao ponto que ele já... Olha, se Deus se manifestou ali no altar, na hora ali do sacrifício, será que Deus não entraria com providência contra Jezabel? Mas na hora ele ficou decepcionado. Na hora ele ficou desapontado. E por isso, a afronta da mulher, Jezabel, e de se achar só para pelejar agora, aí ele acaba desejando não viver mais, como diz o texto aí. E ele foi ao deserto caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbo, e pediu em seu ânimo a morte. Olha, a decepção bateu forte na vida do profeta Elias, que ele agora, correndo da mulher Jezabel, aí agora ele pede a morte. E disse: já basta. Ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Olha só a decepção e que ela vem causando. A pessoa perde todo ano, perde o prazer de viver, perde o prazer de tentar. Olha, ele só vê fracasso. Mas olhe bem, a decepção de Elias, ele entrou até na caverna. Depois dele ter se deitado aí e dormiu debaixo de um zimbo, eis que então o anjo tocou e lhes disse: levanta-te, come! E olhou e eis que em uma cabeceira tinha pão cozido sobre brasas e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou-se a deitar. Olha, porque a pessoa decepcionada, quando entra até em depressão, ele não tem ânimo mais para nada.
não perde. A vontade é ficar deitado. E quem está deitado é como quem está caído. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e o tocou e disse: levanta e come, porque muito comprido será o teu caminho. E levantando-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Horebe, o nome Horebe significa monte de Deus. E entrou numa caverna e passou ali a noite. Agora ele vai e entra numa caverna. Mas Elias, Deus não deixou ele decepcionado. Deus levanta Elias e o tira dessa depressão, dessa decepção aí que ele passou a ter. Nós vemos também uma outra passagem que narra a decepção dos amigos íntimos de Jesus: Maria, Marta e Lázaro. No capítulo 11 narra que, no versículo 20, ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Por quê? Lázaro tinha adoecido. Aí mandaram chamar Jesus, né? Mandaram-lhe, pois, as suas irmãs, dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, e para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Maria e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Olha bem, é como não desse atenção. Quem pede uma ajuda e a pessoa não vem socorrer, como no caso de Maria e Marta, Jesus ainda ficou 2 dias, segundo as Escrituras, e ele já tinha dito que aquela enfermidade não era para a morte, mas sim para a glória e para a glorificação do nome do Senhor. Mas aí bate no ser humano quando não é correspondido, quando o auxílio não é chegado. Maria e Marta, poxa vida, Jesus falou que nós era amigo dele. Agora nós pede e ele não vem. E depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para Jerusalém, para a Judéia. Aí Jesus chama os discípulos para ir para a Judéia. E disseram-lhes: Rabi, ainda agora os judeus procuraram apedrejar-te e torna para lá? E Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? E se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Jesus demorou e causa ansiedade, causa medo, porque enquanto está enfermo, causa medo dele morrer e não ter quem o ajude. As meninas Maria e Marta, essas irmãs, nossas irmãs,
ficaram decepcionadas por Jesus não ter chegado. E agora Lázaro dorme. Então disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E agora? É uma decepção grande, né? Mas observe, quando estamos decepcionados, não damos mais atenção a quem nós acreditava. Elas, crendo que Jesus poderia ajudá-las e ele não foi, e agora? Se é nós não damos mais credibilidade para a pessoa. E mal queremos conversar ou ver. E ao despertarmos por algo, precisamos ter esperança. Porque quando nós observamos aí o versículo 21 e 22, disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Parece que está culpando. Parece que ela estava culpando eu, tá vendo? Se tu estivesse aqui, nós mandamos te chamar. Aí já tem pessoas que às vezes já quer maldizer, quer escrachar, humilhar. Tá vendo aí? Você não vê, agora meu irmão tá morto, e agora? E começa a se lamentar. Aí diz o texto aí, Maria, ou Marta falando ainda: mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. E disse-lhe Jesus: o teu irmão há de ressuscitar. É tão bom quando se recebe uma palavra de ânimo em momentos de turbulência, até mesmo de decepção. Porque tem pessoa, ele vem pôr mais lenha na fogueira. E não é o caminho, não é esse, mas Jesus, ele usou a expressão: o teu irmão, Marta, há de ressuscitar. E disse-lhe Marta: eu sei que há ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela estava crendo que no último dia da ressurreição que todos ressuscitariam. Aí Jesus vem e disse: eu sou a ressurreição, Marta. Eu sou a ressurreição e sou a vida. E quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha, uma palavra dessa pode chamar aí todos os laboratórios químicos que não vai ter um remédio como esse. Eu sou a ressurreição e a vida. E ainda que esteja morto, viverá. Foi o que Jesus falou para elas. E depois Jesus foi lá, não deixou mais. Aquela decepção que elas estavam a respeito de Jesus, agora vai Jesus e manda tirar a pedra. Tirai a pedra. Lázaro, sai para fora. Jesus ordenou e Lázaro saiu para fora. Quer dizer, a alegria voltou. Não só a alegria, mas acrescentou a fé de Maria e Marta, acrescentou os ânimos, passou a crer mais ainda na pessoa de Jesus Cristo. Eu quero te dizer que nas horas de decepção, saiba, há a solução para a tua vida. Às vezes, amados, entre o esposo e a esposa, principalmente quando a traição, da onde você nem esperava que ela ia trair ou ele ia trair, convivendo junto, e aí acontece isso. Aí vem a separação, ou esse rompimento aí que surge entre pai ou entre esposo e esposa.
entre pais e filhos que são rebeldes, às vezes alcoólatras, são drogados por usar entorpecentes. Às vezes o filho chega e se declara ao pai e à mãe que é homossexual, ou a filha fala que é lésbica, ou que o filho chega e diz que cometeu um homicídio. A decepção é grande para os pais de ver que o seu filho, a sua carne, travou isso na sua vida. Na vida profissional, também não é diferente. Quando ficamos decepcionados com o patrão, ficamos decepcionados com o vereador, com o prefeito, governador, até mesmo com o presidente. Porque quando estamos crendo em certas pessoas, nós depositamos a confiança e jamais nós pensamos que dali vai vir algo desse tipo contrário. Porque uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Salmo de número 20. Entre esses líderes que eu citei, governantes, e agora religiosos, que você está confiante no seu dirigente, no seu pastor, ou no seu pastor setorial ou presidente de um campo, você está confiante, e aí basta ele cometer uma fração, aí vem a decepção, porque aí era meu pastor. Esses dias eu me recusei a ser chamado, meu presbítero. Eu não gosto, às vezes, desse tom, até às vezes tom de bajulação, eu não gosto. Eu sou da minha esposa. E para o ministério eu sou o presbítero, para o ministério. Agora, para a igreja, nós somos irmãos em Cristo, para amar fraternalmente uns aos outros, para ajudar uns aos outros, sem posição e sem elogios de grandeza. Ô irmão Ildefonso, me diga aí, e quando a enfermidade bate as portas? Quando a enfermidade bate as portas, aí a decepção é maior. Eu já vi pessoas que acabaram ficando mais doentes ainda quando soube de determinada enfermidade, e a qual depois disso levou ele a uma depressão, opressão, possessão, e acabou desorientado e morrendo na situação. Quando a decepção bate as portas. Quando é aí uma enfermidade. Quando é uma enfermidade, ao receber a notícia, aí agora é triste, sabe? Que quando a pessoa recebe a notícia que está com um câncer, ou o homem ou a mulher, é como jogar um balde de água fria num monte de braseira. Aí parece que as esperanças vão embora, a fé vai embora. Em quem você estava crendo, você passa a descrer. Não é fácil, mas eu quero te dizer, tem como vencer a decepção. E narrando o texto ao qual eu li, diz o texto lá em Jetfé, como nós vimos, ele era filho de uma prostituta. Agora Jetfé encontrou com a decepção devido os seus irmãos dizerem
que ele não ia reinar ali, entre os irmãos. E falando um pouco de Jetfé, Jetfé viveu em Gileade. Ele era um gileadita. Ele foi membro da tribo de Gade, onde narra ali em Juízes 12, do 1 ao 6, quando foi a divisão das terras, quando entraram em Canaã, a tribo de Gade, ela ali recebeu a sua parte. Essa tribo de Gade é do 7º filho de Jacó, e ele recebeu, o local foi a terra além do Jordão de Gileade. Isso aí ocorreu na divisão das terras. Agora, o caráter de Jetfé, ele era homem valente, era guerreiro valoroso, segundo narra aí o capítulo 11, versículo 1, né? A mãe dele era uma prostituta, a mãe dele era Canaanita. E agora o seu pai chamava o nome da cidade, é o mesmo nome de Gileade, né? Seu pai se chamava. Agora a mãe, que era prostituta, né? O pai chamava Gileade. Os filhos de seus irmãos, não, ele fugiu de seus irmãos quando ali se encontrou em apuros. Ele foi expulso pelos seus irmãos, né? E foi viver em Tober. Jetfé significa o nome dele no hebraico. Esse nome, quando deram o nome a ele, o povo servia a Deus. E o nome dele significa, Jetfé significa vem de Deus. Agora observe bem. Jetfé, ele era o filho primogênito. Ele tinha e dava direito de ter 2 partes da herança dos pais. Quando o pai morreu, ele tinha 17 anos, Jetfé. Agora, olha a postura de um homem que foi ali elaborado no cabaré, ou em um bordel, ou em uma casa de prostíbulos, casa de prostituição. Um homem que é gerado ali, filho de prostituta. Agora, ele nasceu sem dignidade e viveu. Nasceu e viveu sem dignidade. Mas a vida de Jetfé, ainda com todas essas sequelas que causou decepção diante dos seus irmãos, mas a vida de Jetfé, ele não terminou decepcionado. Teve solução para o seu problema. Ele nasce no cabaré, mas termina na corte como juiz, né? Ele nasceu e viveu sem dignidade, mas acabou a vida como juiz do seu povo, e o cargo mais alto daquela época é o cargo de... não tinha outro maior, que foi o cargo de juiz sobre Israel. Observe bem, vencendo as decepções. Então, falando de Jetfé, nós podemos entender o seguinte:
ele encontrou a decepção com seus irmãos, aí diz o texto, versículo 2 e 3, né? Também a mulher de Gileade deu filhos, e sendo os filhos da mulher já grande, repeliram a Jetfé e disseram: não herdarás na casa do nosso pai, porque é filhos de uma mulher. Eles aqui puseram de outra mulher. E Jetfé fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi, onde tinha ali homens levianos. E se ajuntaram com Jetfé e saíram com ele. Esses saírem com ele, ele ficou como chefe desses homens, e a qual ficaram como um exército, junto com Jetfé no comando. Jetfé tinha qualidades de Naamã, que era chefe do exército, valente e valoroso. A decepção de Jetfé foi a rejeição, foi a discriminação por ser filho de uma prostituta e também dos seus irmãos rejeitarem ele como irmão. Observe bem. Talvez você está causando decepção para o teu irmão quando você rejeita ele. Quando você fala que ele não tem nada a ver com os princípios da igreja. Você causa decepção. Mas a vida de Jetfé venceu a decepção, sabe como? Abrindo a mão de tudo. Ele fugiu, saiu dali, diz o texto. E Jesus ensinou: quem quer ter fama, quem quer ser visto na mídia, quem quer estar à frente dos cargos, seja o menor. Eu dou risada porque aprender com Jesus, a pessoa querer ser grande, e para ser grande tem que ser o menor da casa, porque quando nós observamos aqui no capítulo de número 6, versículo 14 e 15, diz lá que Gideão, ele fala que ele era o menor. Diz o texto aqui: mas Gideão lhe respondeu: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir ao Egito? Porventura agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas? Então o Senhor olhou para ele e disse: Gideão, vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei-te eu? Aí ele diz, ai, Senhor meu, que livrarei a Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Agora ele recebe a palavra de ânimo. Ele estava decepcionado. Estava malhando o trigo no lagar, né? E os inimigos, ele foi malhar o trigo no lagar para desviar da atenção dos inimigos. Porque o lugar de malhar trigo não era lugar de malhar. Olha, Gideão foi e estava malhando trigo no lagar. O lagar é lugar de ou prensar a uva ou o fruto da oliveira. Mas malhar trigo, então, despistava todos os inimigos. Ele ali trabalhando
naquele local que não era o local adequado. E ele diz: eu sou o menor da casa, o meu milheiro é o menor, é o mais pobre. Aí vem agora a palavra de Deus. E o Senhor disse: porquanto hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas, e como se fossem de um só homem. Ele não ficou ali prostrado, desanimado mais, ou decepcionado. Quando nós olhamos o capítulo de número 15 da carta aos Coríntios, nós vemos o seguinte: diz o texto em 1 Coríntios, capítulo 15, e o verso de número 9, diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno nem de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Paulo, ele reconhecendo sendo o menor, porque ele perseguiu a igreja de Deus. Ele não se achava digno, que nem muitos aí se acham, cheio, que tem um cargo, se acham que estão cheios. Então veja bem, vemos uma outra passagem aí, onde João, no capítulo de número... João não, Dr. Lucas, no capítulo 9, versículo 48, diz assim: e disse-lhes: qualquer que receber este menino em meu nome, recebe-me a mim, e qualquer que receber a mim, recebe o que me enviou, porque aquele que entre vós todos for o menor, a esse mesmo é grande. É quem se coloca como menor. E os humilhados sempre serão exaltados. Mas eu vou ainda falar mais ainda no capítulo 20, o versículo 25 e 26 diz assim: então Jesus, chamando-os juntos para si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são esses dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, discípulos. Não será assim. Olha bem o que Jesus ensina. Vê se você não está aí fazendo errado. E não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. A maneira de Jesus ensinar é diferente. Agora, Jetfé, ele abriu mão. No início, Jetfé, ele não queria saber. Quando os anciões viram que ali os inimigos estavam e ia dominar eles, aí vem agora os anciões até Jetfé. Diz o texto aí: e aconteceu que depois de alguns dias os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Os filhos de Amon, os amomitas, esbagaçar o povo de Israel. Mas quem estava no comando? Quem se achou de ficar no comando? Foi os grandes que achavam no direito, os irmãos de Jetfé. Mas agora, diante do aperto, os anciões vão buscar Jetfé. Aí ele diz assim: porém disse os anciões a Gileade: porventura não me aborrecestes a mim e não me repelistes? É igual quem passa repelente no corpo para o pernilongo não se aproximar. Está cheio de evangélicos, está cheio de líderes
cheio de obreiros, pastores que põem repelente para que seus irmãos, alguns, não venham se aproximar perto deles. Isso é rejeição. Saiba disso, hein? Isso é rejeição. Jesus não ensinou isso. Você pode te achar grande, mas Jesus falou que você tem que ser o menor. Tem que ser como uma das crianças. Olhe bem, hein? Vencendo a decepção. Ele abriu mão. Abriu mão. Ele tinha o direito? Tinha. E não era pouco. 2 vezes mais ele tinha o direito. Ele abriu mão. Aí no começo ele, não, eu não vou. Que isso? Vocês me maltrataram. Olha, estou decepcionado por vocês. Mas aí ele pensou bem. Jetifé venceu a decepção abrindo a mão de tudo. Foi o que Jesus agora ensinou, o qual eu citei. Precisa abrir mão, como Jesus ensinou. Se nós não abrir mão como Jesus ensina hoje, estou falando hoje, se nós não abrir mão, nossa vida, nosso ministério será fracassado. Mas quando nós olhamos aí o capítulo 8 do Evangelho segundo São Marcos, diz o texto aí, o 34, ele chamando assim a multidão e disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, estes salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo seu resgate da sua alma? Não daria coisa nenhuma. Aí quando nós observamos aí o mancebo de qualidade, não abriu mão. Jesus deu o exemplo do abrir mão de tudo do seu reino para nos reinar. Jesus abriu mão do reino para se fazer humilhado por nós. Jetifé não buscou seus próprios direitos. Ele não buscou. Quando nós olhamos aí, ele abriu mão as suas razões e há tempo para todas as coisas. Agora veja bem, ele deixou tudo. Mas aí o trabalhar de Deus, o que tem o antídoto, o que tem o remédio para vencer a decepção, ele vencendo, dialogando e se abrindo o coração. Jetifé não se fechou e não fez ele não fez semblante. Ele não fez semblante duro. Jetifé, quando os anciões chegaram ali, ele não fechou a cara, que nem muitos fecham. Ele não fez cara feia. Não perdeu a confiança, mas se abriu. E não se retirou, afastou quando o procuraram. Quando o procuraram aí no versículo 7, no momento certo devemos colocar para fora o que tiver atravessado na garganta, para não morrer engasgado, decepcionado. Ele ali, ele falou, poxa vida, vocês aí me desprezaram, meus irmãos me desprezaram. Diz o texto aí, olha, meus irmãos me desapontaram, me aborreceram, me repeliram, colocaram aí repelente para mim não estar com eles. Ele falou, mas ele abriu mão. No momento certo ele estava engasgado, decepcionado com essas coisas, mas aí ele botou para fora. E quando nós olhamos Jesus ensinando
esse botar para fora, nós vemos aí no capítulo de número 17, quando ali vieram cobrar os impostos, e Pedro, aí, Senhor, estão cobrando os impostos. Foi quando Jesus falou, olha, Pedro, não tem dinheiro na caixa? Não tem dinheiro para pagar aí o imposto? Não. Então vai lá, lança um anzol sobre a água e pega o primeiro peixe que vem. Quando ele fisgou o primeiro peixe, quando foi olhar na garganta do peixe, tinha uma dracma que estava, sabe o que? Ele ia morrer, o peixe, engasgado com a dracma. Tanto o peixe ficou liberto do problema, e quando ele pega a dracma, Jesus pergunta, de quem é a esquife que está aí nessa dracma, nessa moeda? É de César. Aí foi Jesus falou, então dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Tem como vencer a decepção? O paralítico estava decepcionado porque quando as águas, o anjo vinha e movia as águas, não tinha quem o colocasse lá. Mas Jesus não deixou o paralítico decepcionado e morrer paralítico. Nós precisamos um dos outros para... Alguns, a decepção leva ao isolamento, depressão, opressão e à morte. Mas eu quero te dar um exemplo para terminar, que a decepção tem solução. Tem solução para o teu problema hoje. Jesus te socorre hoje e vai tirar o que está engasgado na tua garganta, o que está te atrapalhando, não deixando você viver direito no seu psicológico. Eu vou deixar aqui um exemplo de uma competição de pessoas cadeirantes. E quando eles estavam correndo, prestes a chegar na linha de chegada, um dos cadeirantes caiu. A cadeira virou. Os que estavam à frente dele retornaram. E os que estavam atrás, todos ajudaram a levantar aquele cadeirante. E depois eles prosseguiram juntos. Chegaram à linha da chegada juntos. O fim da linha, o fim da chegada, todos puderam chegar e pôr o pé, né? Ou pôr a roda da cadeira juntos. Jesus está conosco. Disse ele na sua palavra, eis que estou convosco até a consumação do século. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós precisamos todos que prega o Evangelho, que fala do amor de Cristo, que Ele é o pão, Ele é a porta, Ele é a vida, Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é a ressurreição, Ele é a vida. Nós vamos precisar chegar junto. Ou nós somos unidos, um só corpo, ou então não vamos chegar às mansões celestiais. Uns vão ficar e outros vão ser arrebatados. Todos subiremos junto para a glória. Não deixe de maneira alguma para trás o teu irmão. Fica essa dica. Não deixe. Se ele caiu na estrada, vamos voltar, mas nós vamos subir junto. Se ele ficou para trás por causa de uma decepção, nós vamos subir junto. Ele vai ser sarado, curado da decepção. E nós vamos se colocar como o menor da casa
e vamos combater contra o nosso opositor. Jefté foi, combateu e ficou como agora a cabeça e juiz de Israel. O quadro muda. Você crê nisso? Se você crê, o quadro já está mudado ou de agora para frente inicia nova vida. Deus os abençoe. Shalom. Deus seja convosco.